nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas, mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas. A novela de sucesso Pantanal terminou no final da semana passada. E enquanto se desenrolou, ela apresentou várias questões. Uma delas, cultural, foi a divulgação do tererê. Essa espécie de chimarrão que para nós gaúchos é quente, para nós gaúchos, catarinenses, boa parte do Paraná, Uruguai, Argentina e até mesmo Paraguai, é quente para outros setores aqui do Centro-Oeste e também do Paraguai, é com água fria. Mas ambos se parecem no encontro das pessoas. Um encontro divertido, carregado de piadas, de arte, um brincando com o outro. No Rio Grande do Sul se chama isso de um enticando com o outro. Para cá, para o Centro-Oeste, em outros lugares se diz zoando com a cara um do outro. Se dá o encontro das pessoas. Mais pregressamente, sob o domínio do machismo, as mulheres não iam lá no Rio Grande do Sul nos galpões, e eu acho que aqui no Pantanal, no Centro-Oeste, nessas noitadas com carne assada e cerveja, pinga, tererê e muita música, as mulheres não iam, mas atualmente as mulheres participam dessas rodas, dessas conversas. São rodas e conversas que ocorrem dentro da nossa realidade, que não é inventada e nem evitada. Ela ocorre e entra nas nossas rodas, nos nossos debates e até nas nossas brigas, nas nossas ofensas mútuas. Quanto menos preparados para o debate, mais a oportunidade que serviria para a troca de ideias se dá em forma de briga, de ofensa, de esmagamento do outro. Pois nestas eleições, as rodas de tererê, de chimarrão, de samba, de trova, ou objetivamente políticas, têm que ser as eleições. Esta é a realidade que nos domina agora. Esta é a realidade que imprime a pauta e a agenda das nossas conversas. Não há como evitarmos. Só evitam aquelas pessoas que, sob o estigma de que aqui não se discute política porque têm medo de briga. Não sabem debater. Não respeitam a dinâmica do debate, das diferenças de opinião, diferenças de ideias, a percepção das razões do porquê essas ideias são diferentes. Então aí não se fala em política, mas se abafa o que é a realidade. Se reprime as angústias com esta realidade que aí se encontra no Brasil, que é assustadora, que é monstruosa, é desafiante. Nesse momento no Brasil nós nos dirigimos ao segundo turno, em alguns estados para escolher governadores do segundo turno. E no país para escolhermos o presidente da República. Isso não é pacífico. As rodas são
pautadas exatamente pelo confronto que se dá no campo eleitoral. E o campo eleitoral não é simplesmente um direcionamento às urnas, mas é político, é conflitivo. Neste ano, as eleições do Brasil, certamente em outros, mas nesse muito mais, as eleições do Brasil não são como uma disputa de futebol com torcidas organizadas ou casuais, em que uns aplaudem o vencedor e outros lamentam o vencedor, em que uns zoam com os perdedores e que os vitoriosos se sentem com o peito estufado de alegria. Não, não é. Isso não é brincadeira, isso não é disputa futebolística, esportiva. Isso é muito sério e implica a vida, o presente, o passado e, sobretudo, o futuro que já se emenda agora no nosso presente. Eu então divido esse nosso bate-papo aqui enquanto tomamos o nosso chimarrão, vocês o tereré, ou água. Só não beba um pinguinha nesse momento, porque senão a gente tira o raciocínio, né? Mas 3 pontos eu proponho aqui para a nossa conversa. Primeiro ponto, que o Brasil se encontra profundamente dividido. E esta não é uma divisão de opinião. Não é uma divisão de opinião. Opinião é aquilo que se diz sobre o momento, sem solidificação na realidade, sem organização científica, sem pesquisa. A gente dá uma opinião daquilo que vem no momento. Não, o momento não exige opinião. A divisão é profunda e é muito mais do que digladeios de opinião. A divisão se dá do ponto de vista econômico e ideológico. Nós chegamos a este ponto de profunda divisão no Brasil, que nós percebemos em todos os momentos. Eu tenho oportunidade de voltar lentamente às aulas, com poucos alunos na semana passada, alunas, mas não tinha alunos, só tinha alunas, poucas alunas, já percebi a divisão no grupo. Uma celebração eucarística, a Eucaristia quase perde o sentido que é a unidade no corpo de Cristo, porque a congregação se encontra dividida. Na família é preciso uma operação repressora para impedir brigas, porque as pessoas se reúnem e brigam. Passei por isso também. As pessoas se ofendem. As pessoas não discutem os programas de candidaturas, não discutem o Brasil, elas se atacam pessoalmente. Mas isso tem causa. A causa é econômica e ideológica, que nem sempre são percebidas. A econômica é que o Brasil vem se arrastando sob uma classe dominante, e aqui não é palavrório. Aqui não se trata de palavrório, é a realidade. O Brasil vem se arrastando sob uma classe dominante extremamente desagregadora e injusta. E essa classe dominante deu golpes em 64. Fez o Plano Cruzado, fez o Plano Real. Depois essa classe dominante permitiu a eleição de Lula, achando até que Lula não se elegeria a primeira vez em 2002. E que se elegesse, daria, como diz o povo, com os burros na água. A classe dominante torceu por isso. Como não deu, criou alguns artifícios aparentemente jurídicos para apear o ex-presidente,
para impedir que ele continuasse praticando aquela agenda de tanta inclusão. Depois a classe dominante deu um golpe em 2016, articulada com a pior classe dominante internacional, que é o imperialismo. E para isso usou todos os recursos invisíveis, mas que nos atingiram. Usou a mídia, programações inteiras de televisão nos dizendo certas coisas que nos fizeram pensar da maneira como a classe dominante queria. Usou o Congresso Nacional com suas TVs e rádios transmitindo diariamente os discursos todos elaborados nos laboratórios da classe dominante. Até que conseguiu um consenso, uma maioria, e deu golpe de 2016. Tudo legal, tudo muito legal. Presidido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida, tudo muito legal. Mas golpista, golpe. Depois fez as reformas que só destruíram nossos direitos, destruíram a classe trabalhadora, desampararam a classe trabalhadora e destruíram as nossas ideias de um país unido e alegre. É daí que vem a divisão no nosso país agora. Inventaram coisas imensas e tenebrosas que, se a gente desse atenção e acreditasse, a gente não teria mais esperança em mais ninguém. A mesma classe dominante que herdou o tronco que matou muitos negros, chicoteou muitos negros, herdou o chicote, herdou as correntes. Agora aplica esses métodos de maneira legal, muito legal, contra o povo, para que ele pense exatamente como os seus detratores, como os seus capitães do mato, como os seus inimigos. Pensem e deem razão. Foi isso que ocorreu. É nisso que o Brasil está dividido agora. Jair Bolsonaro apenas cumpre uma agenda, ele que é o pior dos brasileiros, foi o escolhido pela classe dominante, tanto que a Folha disse, na véspera das eleições, ou logo após as eleições de 2018, que a escolha foi muito difícil. Entre Haddad e Bolsonaro, a Folha proclamou, e ali estava o pensamento da classe dominante, dizendo que aquilo foi uma escolha muito difícil. Ela escolheu Bolsonaro, evidentemente. Apoiou Bolsonaro, despejou dinheiro em Bolsonaro. E agora nós nos encontramos nessa situação com a maioria do povo desempregado, a maioria do nosso povo sem recursos, enfim, tudo isso que nós falamos todos os dias, inclusive na própria mídia que foi golpista, que foi usada para golpear e fazer a nossa cabeça, a cabeça da maioria do povo brasileiro. Este é o Brasil que se encontra agora entre Lula e Bolsonaro. Esse é o Brasil que se encontra achatado diante de grandes desafios. Não é brincadeira. E nós temos que conversar sobre isso. E o segundo ponto que eu devo colocar, tomara que eu seja mais rápido do que no primeiro, é que a questão, olhando do outro lado, as urnas, então, não são simplesmente os botões aqueles que nós apertamos no dia 2 de outubro que apertaremos novamente no dia 30. Não é só aquele equipamento eletrônico, sofisticado, embora tenha uma cara simples. As urnas deveriam ser fruto de uma mobilização anterior poderosíssima para virarmos este país. Porque o Congresso Nacional sofreu uma avalanche de novo
de pessoas absolutamente marcadas pela indignidade política, ideológica, econômica. Pessoas determinadas a aprofundar o fascismo e o ódio no Brasil, mas não são a maioria. Não são a maioria. Não chegam a terrorizar. Então é preciso que nós realmente nos mobilizemos. Nós não precisamos brigar com ninguém que pense diferente de nós, porque o problema não está aqui entre os nossos iguais. Eu tenho tido algumas experiências em conversar com pessoas que pensam diferente de mim, diferente de mim. Há pouco tempo eu conversei com um trabalhador, quando eu perguntei para ele, vamos, de 13 ou de 22? Ele coçou a cabeça e demorou para perguntar. Evidentemente que se eu fiz essa pergunta, eu teria que ter tempo para aguardar a sua resposta, fosse ela qual fosse. Tempo e respeito. E ele fez uma pequena divagação, falando sobre o seu pai, que é vereador em Tocantins, e tal, são procedentes do Paraná, que o Paraná são muito conservadores e tal. E me disse, eu votarei no 22. Ele é trabalhador mesmo, e mais, é um trabalhador jovem, e mais, é um trabalhador honrado, é uma família. Ele tem o meu respeito, ele tem a minha consideração, previamente, a prioristicamente como trabalhador e como ser humano também. Mas ele, aí nós conversamos, eu com todo respeito digo, olha, não mencionarei o nome dele aqui, olha, meu amigo, eu ouvi as tuas ponderações, agora eu te peço que tu ouças as minhas. Posso falar? Posso. Então eu tomei a questão conservador que ele falou, que é de origem de um Estado conservador. Eu falei que essa história conservadora é uma história mal contada. Que na verdade isso é uma máscara. Porque onde que se pode falar em conservadorismo? Em Bolsonaro. Essa perversidade dele, com esse mau caráter dele, com esse ódio dele. E onde que não se pode falar em conservador do lado de Lula, com vice-presidente que vem da direita? Ele que interage e dialoga com o mercado financeiro, com a indústria brasileira, que se dirigiu à embaixada dos Estados Unidos para perguntar como os Estados Unidos se comportarão diante de uma possível eleição dele. Não há conservadorismo lá de Lula? Ah, então esse negócio de conservadorismo é muito relativo. É muito conveniente jogar as palavras assim. E família? Como jogar o conceito de família assim no momento de grandes transformações do conceito de família? Então, eu mostrei para ele que a noção de conservador muda muito de conceito dependendo do momento, das pessoas, da conjuntura, das forças em movimento. Ele acabou concordando comigo. Eu fiz um apelo, eu coloquei para ele, falei para ele sobre o problema que nós vivemos hoje, sobre o risco dos trabalhadores apoiarem a direita, apoiar o neoliberalismo, se enfileirarem no apoio ao fascismo. Isso já ocorreu na história e quando ocorreu sempre foi desastroso para a classe trabalhadora. Percebi o seguinte, ele não me virou o rosto, continuou, meu amigo, muito simpático. Eu vejo no mínimo umas 2 ou 3 vezes por semana, continuo conversando com ele. E ele me disse, eu acho que eu não votarei nenhum dos dois, votarei nulo. Anularei meu voto, eu votarei em branco.
é um movimento que ele faz. É um movimento político, ideológico, interno, provavelmente muito doloroso. Provavelmente ele conversando com a sua esposa, conversando com seu pai, que é vereador em Tocantins, que faz um desfavor ao filho ao tentar injetar nele esta ideia ideológica, manipuladora e destruidora da consciência de classe dele como trabalhador. Então nós precisamos conversar muito, nos mobilizar muito, nos organizar muito. Não há outro caminho senão esse. Por fora desse é a destruição, é a guerra, guerra civil. E por último, a luta que as urnas representam, e já percebemos que as urnas não são só foto, não são só botões. Não é verdade que o voto é a nossa arma, não é. Não é verdade que exercemos a cidadania através do voto, não é verdade. Nesse momento, o nosso voto é muito mais do que voto. São pessoas que votam, são pessoas que integram classes econômicas e sociais. São pessoas que estão num país à deriva. São pessoas que passam por imensas dificuldades e apreensões quanto ao futuro. Portanto, o voto exige muito mais do que apertar botões. Muito mais do que essas definições demagógicas, despolitizadas, de que o voto é a nossa arma, de que o voto é o exercício da cidadania. Não. Nós precisamos evoluir para uma mobilização muito maior antes de votar. Temos poucos dias para virar isso de forma definitiva, ou pelo menos começar a ser definitiva, e continuarmos mobilizados antes. E mobilização significa tomar as ruas. Eu, infelizmente, me encontro muito limitado. Eu fui num evento nesse sábado e fiquei impressionado com a minha limitação visual. Muito limitado mesmo. Mas quem pode, deve. Eu devo fazer através de outros meios a minha mobilização. Mas nós nos mobilizarmos tomando as ruas. Muitos amigos meus e amigas minhas sumiram do WhatsApp e das redes sociais porque estão nas ruas, conversando com o povo, fazendo caminhadas, fazendo marchas, empunhando bandeiras. Lula tem reunido milhares de pessoas. E essas pessoas se reúnem a partir dele e em torno dele, se reúnem porque vem alguma possibilidade de saída por esse caminho que Lula representa. Lula, Alckmin, Simone Tebet e toda esta aliança que alcança vários segmentos e vários pensamentos no país. Mas o momento é extremamente grave. E se o Brasil afundar, caminhando pelos rumos apontados por Bolsonaro, muito estrago acontecerá na América Latina e em todo o continente americano. Nós precisamos nos mobilizar de verdade. Muito mais do que votar. Organizar o nosso povo, conversar uns com os outros, de maneira mais respeitosa, de maneira mais digna, de maneira mais fraterna, e se quiserem até a palavra, de maneira mais caridosa, porque estamos todos no mesmo barco, somos todos iguais. Não somos melhores nem piores do que ninguém, que não possamos escutar discordâncias. E não somos superiores nem inferiores a ninguém, que não possamos pedir, olha, agora, por favor, agora é a minha vez, eu peço licença, peça licença para aderir aos pensamentos do outro, para entrar no coração do outro, na mente do outro, afinal isso é sagrado. E entrarmos se o outro permitir, e se o outro não permitir, paremos ali. Mas jamais apelemos para a violência e a barbárie
que este regime fascista de Bolsonaro impôs ao nosso país. Isto não é nosso. Isto é abominável, rejeitável, chutável, lixável. Não serve. Tomemos o chimarrão da fraternidade, da convivência, do diálogo, do respeito, do falar com os outros, dos escutarmos uns aos outros. Abraços proféticos e revolucionários neste chimarrão que precisamos tomar juntos. O nosso chimarrão profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas.